Vou começar, tá? Eu vou pedir para todos fecharem o microfone, menos a pessoa que estiver apresentando, tá bom? Então, bom dia a todos e todas. Eu sou a professora Cláudia Eliane da Mata, eu vou coordenar essa sessão junto com o Felipe Melo e com o Gabriel Lacerda. Essa sessão técnica vai falar mais sobre as questões relacionadas aos PETs, né? E então vai ser bem interessante a gente conhecer qual que é a dinâmica dos PETs nas universidades. O primeiro trabalho, então, nós vamos dividir a sessão da seguinte forma. Nós vamos dividir em 3 blocos com 4 trabalhos. Então, cada pessoa vai falar em torno de... Vou pedir para cada apresentador falar em torno de 5 a 6 minutos, tá? E depois, ao final desse primeiro bloco, nós vamos fazer as questões para essas pessoas. Então, eu vou pedir primeiro para o trabalho Sistema Embarcado para o Monitoramento de Vacinas, Aprendizagem Baseada em Projetos no PET-EMB. O apresentador é o Tiago Almeida Edit. Oi, bom dia. Aí já pode começar, então? Me chamo Thiago, sou do PET Engenharia da Mobilidade, da UFSC Joinville, e desde o ano passado a gente está fazendo um projeto que a gente agora fez o artigo para publicar no Cubenge, que é um sistema embarcado para monitoramento de vacinas, e a gente fez isso baseado na aprendizagem por projeto, que é o PBL. Aí o projeto consiste basicamente em substituir os atuais monitoramentos de vacina que existem nos postos de saúde, que são por meio de termômetros de máximas e mínimas, e é tudo feito manualmente. Então, quem é responsável pela sala de vacina deve entrar todo dia de manhã e antes de ir embora e coletar as temperaturas de uma geladeira onde ficam as vacinas, porque normalmente, como é muito caro um sistema refrigerador de vacina, ele estava em torno de R$ 13.500 em 2016, e nem todos os postos de saúde têm condições para comprar um refrigerador desse, então eles usam as geladeiras comuns. E aí eles usam esses termômetros para fazerem as medições durante o dia. Só que quando cai energia ou a variação de temperatura, eles não são avisados, então muitas vezes eles não sabem o que pode causar no não funcionamento da vacina posteriormente, porque a vacina é muito sensível à variação de temperatura. Então, eles têm que refazer testes das vacinas ou as vacinas são descartadas no final das contas, o que gera um custo extra para o Estado. Então, a nossa proposta é construir um sistema automatizado que controla essa temperatura por meio de termômetros também, dentro da geladeira, só que enviem para um aplicativo, e esse aplicativo vai avisar ao responsável pela sala de vacina quando a temperatura de dentro da geladeira estiver em uma situação crítica, ou já tiver passado, quando tiver com a porta aberta da geladeira por muito tempo, então o que pode acarretar também na variação de temperatura, ou até queda de energia, que isso vai prever de haver esse grande descarte de vacina que normalmente acontece em muitos postos de saúde no Brasil. O nosso projeto, como eu disse, foi baseado, a gente fez com o método PBL, então a primeira etapa a gente escolheu onde a gente queria chegar, nosso objetivo, a segunda etapa a gente estudou o que a gente precisava, a terceira a gente apresentou e dividiu o nosso grupo em 2 subgrupos, que foi o hardware e o software, e a quinta etapa a gente executou e agora nós estamos aprimorando, a fase de aprimoração. O grupo hardware, ele é responsável por mexer no microcontrolador e que faz a conexão com uma plataforma do Google, que é o Google Sheets, então eles enviam os dados, todos os dados necessários da geladeira, de termômetro e outros, horário, porta aberta, porta fechada,
para a planilha, e o grupo de software, ele fez o aplicativo que lê essa planilha e envia avisos para o responsável de quem tem o aplicativo, no caso. E aí também você pode entrar no aplicativo, você vai ver as últimas, você pode ver um gráfico de medições de temperaturas, você também pode ver as últimas temperaturas medidas, temperatura interna, externa e horário e algumas outras informações. Tudo isso segue o manual da Rede de Saúde Brasileira, que é o manual chamado Rede de Frios. Então, a gente estudou esse manual também, que eles pedem, e a gente fez tudo baseado nisso. Então, todas as informações necessárias que eles precisam para preencher aquele formulário manuscrito, a gente fez para aparecer no aplicativo. E aí, a gente agora também está tentando fazer para gerar um PDF já automático, sem precisar, então, sempre ficar escrevendo. E o nosso projeto, no final das contas, de R$ 13.500, que é um sistema específico para isso, em 2016. Esse ano, o nosso projeto saiu em torno de R$ 216,99. E aí, agora, a gente está fazendo alguns aprimoramentos, como a gente saiu da protoboard e da placa universal, agora a gente está na PCB, a gente fez uma placa impressa para fazer os testes certinho, e agora a gente também pensa em testar nos postos de saúde de Santa Catarina, principalmente em Joinville, que é onde nosso campus está, para validar o nosso projeto, para ver se realmente comporta um sistema de saúde no Brasil. Muito obrigada, Tiago, pela apresentação. Então, agora nós vamos para o segundo trabalho, né, que é o ensino à distância no período pandêmico. Análise da migração dos minicursos oferecidos pelo PET Engenharia Elétrica para a modalidade remota. O apresentador é o Vicente Leonardo Cordeiro Keller. Bom dia. É isso mesmo? Falei certo o seu nome, Vicente? É Kohler, mas tudo bem. Kohler. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Vicente Leonardo, eu sou estudante de Engenharia Elétrica na UFMT. Atualmente eu sou egresso do curso, mas egresso do PET, só que quando eu estava no PET a gente desenvolveu esse trabalho. E ele basicamente aborda aquele momento que a gente foi para ver como que foi o nosso desempenho naquele momento de incerteza, quando acabou de chegar a pandemia. Chegou a pandemia, a gente não sabia o que fazer. Primeiro a gente ficou, por exemplo, um mês parado, mais ou menos. Então a gente recebeu uma mensagem do MEC falando, vocês têm que trabalhar, vocês têm que fazer alguma coisa. E a gente só dava curso presencial. A gente não sabia como fazer essas atividades remotas. Então, foi aquele negócio. Acho que todo mundo fez isso, na verdade. Foi aquela mudança para o online. Então, a gente dava vários cursos presenciais e isso era um forte nosso. A gente dava, por exemplo, 6 cursos no ano. Então, a gente tinha que dar um jeito. Claro que a gente desenvolveu outras atividades online, só que a gente precisava dar um jeito de fornecer esses cursos. Então, a opção que surgiu foi fazer eles de forma online. Como a gente não tinha nenhuma experiência anterior, a gente aprendeu de novos cursos, a gente viu algumas dicas de como fazer, só que a gente tinha que ver como que tinha sido. E esse que foi o intuito desse trabalho. A gente foi ver o que a gente podia melhorar, o que a gente já tinha acertado. Então, basicamente, a gente fez... Hoje, o PET já deu mais de 8 ou 10 cursos, se eu não me engano, agora não estou lá, mas não tenho mais certeza. Mas esses aqui, a gente pegou de só apenas 2 cursos, que foi o de Excel e de projetos elétricos no AutoCAD, que a gente aplicou um formulário específico para esse trabalho. Nós não incluímos os outros alunos nesse trabalho porque a gente não passou os formulários por eles. Então, não tinha como. Então, por isso que a gente só fez de 2 cursos. Mas, enfim, o que a gente pôde concluir? Basicamente, o que a gente pôde observar? Primeiro, que muitas pessoas conseguiram ficar satisfeitas com o nosso curso. Então, em geral, deu para ver que eles gostaram. Além disso, a gente achou outras características pontuais a gente viu outras características pontuais. Por exemplo, uma que ficou bem evidente foi que, assim como no presencial, tem também aquela questão de dedicação e absorção de conteúdo. A gente conseguiu ver que quem se dedicou, quem corria atrás, quem falava no WhatsApp, quem chamava o professor, conseguia conseguia ter mais aproveitamento do curso. Então, isso aí a gente viu que é semelhante ao presencial. Outra coisa, o que mais se destaca, a gente perguntou em um momento quais foram as maiores dúvidas deles.
E o que mais se destacou foram dúvidas pontuais, porque isso eu acho que acontece em todos os tipos de curso que é AD. A gente não consegue identificar tudo, então fica aquela duvidazinha. E uma coisa que eu mesmo identifico na faculdade, que a gente ali tentou tirar isso, foi a comunicação. Para isso, a gente criou grupo no WhatsApp, que é uma comunicação muito fácil, não é nada formal, a pessoa fica bem tranquila de fazer essa comunicação. E tinha um grupo no Google Classroom, que era mais para gerenciar as aulas. Então, esse grupo no WhatsApp, a pessoa podia falar a qualquer momento, a gente, tipo, fica um ambiente descontraído. E a gente acredita que isso ajudou para que, mesmo que as dúvidas pontuais foram tão grandes, foram cerca tipo, de 60% dos alunos tiveram dúvidas pontuais, eles puderam ter uma absorção do conteúdo de forma geral muito boa. Então, a gente acredita que essa comunicação fácil foi impactante, assim, para o resultado que a gente teve, da satisfação e da absorção de conteúdo deles. Então, e por fim, a gente verificou se eles gostariam de fazer novamente o curso do PET, esses outros cursos do PET que o Carlos está fornecendo de forma online, e mais de 95% gostariam de fazer. Então, assim, a gente chegou à conclusão de que, do jeito que a gente tentou, com os nossos acertos e com os nossos erros, a gente conseguiu sim sair bem. E é basicamente isso, pessoal. Obrigado. Muito obrigada, viu, Vicente, pelo seu depoimento. Eu não estou te ouvindo. Muito obrigada Agora sim. pelo seu depoimento aqui, né? E daqui a pouco nós vamos conversar sobre esses artigos. Perfeito. Então, agora, a gente vai para o terceiro artigo, que é a utilização do software para organização e integração de tarefas. O autor é o Vitor da Silva Magalhães. Eu acho que é a Roberta que vai apresentar, talvez, que ela é uma das coautoras, está aqui na sala. Isso mesmo, bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia, Roberta. Então, quando puder começar, me avisa, por favor. Já pode. Fique à vontade. De 5 a 6 minutos, tá bom? Tá, ótimo. Então, esse é o grupo PET institucional da Universidade Federal de Juiz de Fora, do curso de Engenharia de Produção. Na verdade, esse é um trabalho até focando um pouco no que o Leonardo falou antes. Assim, o pessoal começou a trabalhar muito, os alunos começaram a trabalhar muito à distância e a organização, um pouco de comunicação, os alunos até um pouco desestimulados. Então, a gente queria trabalhar algumas atividades até que depois poderia repassar. E aí foi a ideia, eles já estavam trabalhando sempre, que a gente já tem mais comum, usar a agenda do Google online e tal, mas aí, na pesquisa, de testar alguns outros programas e sempre buscando alguma coisa de formato gratuito, eles começaram a trabalhar com Trello. Eu acho que a maioria de vocês também já conhecem. E ele foi muito, vamos dizer assim, se adequou muito às necessidades do grupo, até para expandir isso como projeto, né? A ideia é sempre, vamos trabalhar no nosso grupo e verificar o que a gente pode repassar amanhã como oficinas, como propostas, ou para os outros grupos PETs e GETs, que a gente chama do institucional, ou mesmo para a semana de engenharia, algumas atividades que a gente possa repassar esse conteúdo. Tá? Então, foi muito legal, porque deu uma animada nos alunos, deu uma animada nossa no grupo para esse período que está assim, deixando a gente um pouco menos ativo no sentido de gerar ideias, ser mais, vamos dizer assim, mais proativo. Então, acho que, na verdade, foi uma proposta até da minha parte, que eu sou a tutora do grupo, de tentar animar, de tentar não, no sentido de achar uma atividade diferente, que animasse o grupo, que gerasse uma ação proativa. E aí foi essa ideia do Trello. Eles conseguiram
fazer até, todo dia eles revezavam até por semana, fazer aquela atividade de conferência, ver o que tinha todo dia, anexar os arquivos, ver o que foi feito para a próxima semana, coisas simples, mais objetivas e deram, vamos dizer assim, deram um gás para os alunos, o que a gente pode trabalhar nesse período de pandemia. Eu nem gosto dessa palavra de pandemia, mas vamos dizer assim, nesse período de remoto. Aí isso foi levando para outros projetos, aí começamos a rever as oficinas, como é que a gente pode rever esses trabalhos, o que isso pode integrar outras atividades, enfim, é isso. Eu agradeço aí a participação, daqui a pouco eu volto e falo com vocês também, que tem outro trabalho dos alunos. Obrigada, amor. Muito obrigada, Roberta. E eu vou pedir, algumas pessoas estão com o microfone aberto na sala, eu vou pedir para vocês fecharem, e os apresentadores, quando forem falar, podem abrir a câmera para a gente ver vocês, tá bom? Verdade, estou sentindo falta da câmera. Também estou sentindo. Minha linda, desculpe, eu não abri a câmera, sabe por quê? Estou dormindo, para ser sincera. Esse horário de manhã, para mim, eu ainda estou dormindo. Mas, pelo menos, eu vou tentar dar um oi para vocês. Não sei se vocês estão me vendo. Bom dia. Estamos. Bom dia, Roberta. Então, agora, a gente vai para o último trabalho dessa primeira parte, que é o ITCamp, abordando tecnologias da informação. Quem vai apresentar vai ser a Fernanda de Jesus Gomes. A Fernanda está aí? Estou sim, só um minutinho. Olá, pessoal, bom dia. Oi, Fernanda. Tudo bem? Eu me chamo Fernanda, sou discente da graduação em Engenharia de Materiais pelo Cefet-MG e também sou membro do grupo PET da Engenharia de Computação, é o COMPET. O ITCamp, abordando tecnologias da informação, foi um projeto que visava trazer alguma coisa para a nossa comunidade acadêmica, mas não só acadêmica, como também externa. Já estávamos há 4 meses sem aula, né, devido ao período pandêmico, e estávamos notando uma certa situação um pouco desanimadora dos alunos, e estávamos sem saber o que fazer, então nossa equipe, os membros, resolveram fazer o ITCamp, que foi um período que conteve 4 palestras abordando temas de tecnologias da informação. O nosso intuito era levar conhecimento às pessoas de coisas usadas no mercado de trabalho. O nosso grupo compete organizado pela metodologia Agile Scrum, e nele temos a divisão entre 4 equipes: administração, desenvolvimento web, marketing e eventos. Onde eventos contatou os palestrantes para fazer essas palestras, e marketing foi responsável por buscar os alunos. Não esperávamos uma adesão tão grande, mas tivemos cerca de 200 inscrições e 186 pessoas participando das nossas palestras ao decorrer desses 4 dias, sendo que 104 pessoas eram da graduação de Cefet e as outras da comunidade externa. Então, acho que foi algo muito importante, não só para nós do Compete, mas também para os alunos naquele momento, que ainda está sendo algo delicado, a gente ainda tenta encontrar um método viável de passar informação, passar conteúdo, mas no ITCamp notamos que foi algo positivo e continuamos a trabalhar com esse tipo de metodologia em outros projetos, porque notamos durante a transmissão das palestras que foi ao vivo, a interação dos participantes com os palestrantes via chat, depois contatava algum membro do Compete para saber mais, para saber se o conteúdo foi gravado, porque queriam estudar novamente,
Então, ficamos extremamente satisfeitos com a elaboração desse projeto. Obrigada. Muito obrigada, Fernanda, pela sua exposição. Então, agora, nós vamos começar com as questões relacionadas aos artigos. Tá bom? Então, eu vou pedir para o Felipe, né? Se você quiser começar, Felipe. Vamos lá, posso sim. Primeiramente, me apresentar, eu não me apresentei. Eu sou Felipe, sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco e trabalho, né, em Pernambuco, especificamente na cidade de Salgueiro. Acho que é a cidade mais quente do Brasil e mais seca também. A umidade aqui é similar do deserto do Saara, para vocês terem uma noção. Fico muito feliz em estar aqui na sessão, né? Eu fui petiano por quase metade da minha graduação. Então, quem foi petiano, quem ainda está nos PETs, sabe o orgulho que a gente sempre tem, né? De fazer essas atividades e depois de participar, de ver como o PET ainda se mantém vivo, embora nunca mais tenha, como é que tem aberto oportunidades para novos grupos. Então, Gabriel, tem alguma pergunta na nossa sala? Você conseguiu captar alguma coisa? Se não, alguém aqui na sala quer direcionar alguma pergunta a um dos trabalhos? Por enquanto, nada no chat, professor. Nada, então eu vou começar aqui. Não eu anotei algumas perguntas, né, de cada um dos trabalhos. O primeiro, parabéns aos meninos, né, o Tiago, pelo trabalho. Achei, assim, um problema muito relevante e vocês buscaram mesmo algo prático. Eu queria saber em quanto tempo o projeto foi feito, quanto tempo vocês levaram, né, para fazer todo o projeto. Pelo que o Tiago falou, acho que ainda tem coisas em andamento, assim, ainda estão planejando aperfeiçoar um pouco mais. Então, a primeira pergunta é quanto tempo vocês gastaram para fazer essa primeira parte do projeto e se vocês conseguiram implementar em pelo menos um local, né, para validar quando vocês apresentaram aqueles resultados. Ou se não implementou, só foi assim, só chegou até a fase do aplicativo e vai ser uma coisa a mais lá na frente. Então, eu não lembro o mês certo que a gente começou, mas creio eu que foi por agosto ou setembro, eu acho, do ano passado. E a gente está até agora, né, fazendo, porque no final do ano passado a gente gerou um protótipo que a gente fez numa placa universal e como a gente não fez nenhum encontro presencial, porque cada um está em uma cidade, então tinha acho que uma ou duas pessoas só em Joinville, nós éramos 4 alunos que estavam desenvolvendo, então eu não estou em Santa Catarina, um outro aluno estava em outra cidade de Santa Catarina, e os outros dois estavam em Joinville. Então, esses dois, eles ficaram responsáveis pela parte do hardware mesmo, que é o microcontrolador, os periféricos, são os termômetros, o sensor de porta fechada e tudo mais. Então, eles ficaram responsáveis por isso, porque tinha mais proximidade com o professor passava os componentes para eles, quando eles chegavam. Okay. Aí, foi gerado, então, esse primeiro protótipo, e a gente não chegou a testar em nenhum posto de saúde, mas no final do ano, os nossos 2 professores, que são os que estavam junto com a gente, o coordenador e o vice-coordenador, eles receberam esse protótipo e eles fizeram os testes nas casas deles, e funcionou relativamente bem, mas a gente viu que tinha alguns probleminhas, como em soldagem, posição de componentes, aí por isso que a gente preferiu fazer agora uma placa impressa mesmo, que fica tudo mais uniforme, mais certo. Mas a gente não chegou a testar ainda, a gente está terminando as fabricações delas agora, e aí vamos começar os testes novamente. Tiago, eu também tenho uma pergunta. Eu queria saber se o PBL que vocês fizeram, né, qual a disciplina que foi e se envolveu mais disciplinas do semestre. E se é uma prática comum de vocês fazer PBL, me conta um pouco sobre isso. Então, foi uma coisa decidida
os professores do projeto mesmo, não é nenhuma disciplina nossa nem nada. Eles chegaram e falaram que talvez seria legal a gente mesmo ir atrás de coisas para a gente mesmo aprender mais. E aí eles teriam ali a gente como suporte. E foi bem natural, assim, eu achei. A gente entrava Teve bastante coisinha que a gente teve que pesquisar no início para saber o que já tinha no mercado, como que funcionava essa rede de frios no Brasil, como que funcionava todo o trâmite, no caso das vacinas no Brasil também. E a gente procurou bastante coisa já também, talvez internacional. A gente entrou em bastante repositório, como o I3E lá e o Web of Science. A gente pesquisou muita coisa mesmo. E aí a gente viu até o sistema de caminhão, por exemplo, que transportava as vacinas, que eles são tudo conectado numa rede que emite a temperatura interna do caminhão também, então a gente ficou meio que a par de tudo, assim. E aí, depois disso, a gente então decidiu o que a gente ia fazer e como a gente ia fazer. Então, a gente pôs uma meta, a gente apresentou os dados que a gente tinha e a gente dividiu nossos dois grupos. Eu fui para software, junto com um outro menino, e os outros dois foram para hardware. Então, em software, a gente teve que aprender a mexer em Java, que era para fazer o aplicativo, que a gente fez pelo Android Studio. Então, a gente fez, eu e outro aluno, a gente foi atrás de aulas, fóruns, para saber como que mexia. A gente fez um curso também o Bradesco. Eles disponibilizaram um curso de Java também para mexer em Android Studio. A gente também foi atrás desse curso. E a gente ia aprendendo as coisas meio que sozinho, assim. A gente ia procurando o que a gente precisava para fazer a comunicação com o Google Drive, por exemplo. A gente teve que procurar muita coisa, porque sempre atualizava as partes do aplicativo, então tinha coisa que era muito antiga, que a gente não conseguia implementar mais, então a gente teve que se virar bastante. E foi bom, foi legal, que a gente correu para tentar implementar uma coisa que a gente estava querendo. E a gente aprendeu bastante, porque a gente não via só aquilo lá, mas a gente também acabava aprendendo algumas outras coisas. Que talvez não eram necessariamente usadas, mas que a gente guardava porque a gente fazia teste com o que a gente via ou não. Tiago, isso é interessante, porque quando a gente está no mundo, né, no mundo do trabalho, e se você for eu sou da área de ciência da computação, a gente tem muito realmente isso que pesquisar, que buscar, porque as linguagens, mesmo que você já conheça uma linguagem de programação, as linguagens elas são atualizadas, né? Então, eu não sei qual que é o seu curso. Eu faço engenharia mecatrônica. Mecatrônica. Então, você já está percebendo isso, né? Já. As linguagens, Sim. elas vão atualizando, e que o perfil mesmo, né, do profissional é esse, de ir atrás, né, de buscar. Então, parabéns aí. Pode falar. É porque nem todo mundo, assim, né, também sabe de todas as coisas, então é muito mais prático ir num fórum ou em algum repositório pesquisar sobre do que ficar entre o seu professor e você e vocês tentarem discutir e não chegar a lugar nenhum, mas foi uma experiência boa. Então, parabéns aí para o grupo. Gostei demais do trabalho de vocês também. Obrigado. E agora, então, a gente vai falar com o Vicente, o Vicente, ele publicou o trabalho, né, Ensino à Distância no Período Pandêmico. E aí, eu vou começar com a pergunta, tá bom, Felipe? Sem problema. Por que você, pelo que eu percebi, vocês avaliaram a satisfação do curso dos dois ao mesmo tempo? Foi só uma sensação ou realmente foi isso? E se foi isso, por que vocês fizeram dessa forma? Porque, sim, foi os dois ao mesmo tempo. E a gente avaliou porque a gente não foi pontos, por exemplo, características de cada curso. A gente pegou as características que eles tinham de forma geral. Por exemplo, a organização das aulas, como que foi as aulas? Eram aulas síncronas, tinham aula dividida em aulas síncronas e aulas assíncronas. Então, os dois tinham isso. E os dois tinham, por exemplo, uma atividade depois de cada aula. Os dois foram organizados no Google Classroom. Os dois possuíam um grupo no WhatsApp que era para perguntas rápidas. Então, toda a estrutura deles era semelhante.
e no final de cada um também teve um projeto final, assim, entende? Então, a gente chegou à conclusão de que dava para fazer dos dois, dava para avaliar os dois cursos juntos, porque a estrutura deles foi muito semelhante, e a gente queria avaliar justamente essa estrutura, não só a questão do, o que foi ensinado, se esse conteúdo foi melhor ou esse. Então, é por conta disso. Não sei se eu respondi a pergunta da senhora. Respondeu sim. Agora ficou claro para mim. Vocês queriam avaliar mais a estrutura do curso do que o curso em si. Isso. Tá ótimo. A forma de aplicar. O que foi bom e ruim na forma de aplicar. E que uma das perguntas é, será que não seria bom você investigar separadamente cada curso, né? Mas aí você verificaria mais as questões didáticas do curso e, né, do professor. Sim. Assim, todos os outros cursos a gente fazia sempre uma avaliaçãozinha, assim, só que no caso reduzida, porque essa aqui é mais aplicada. A gente aqui já foi perguntas diretas, por exemplo, submeter o artigo. Então, normalmente, a gente já faz um questionário com os alunos para saber o que pode melhorar. A gente sempre pede para eles dar sugestões de como pode melhorar. Então, assim, cada curso tem, sim, esse questionário para a gente ver o que a gente pode melhorar, assim, de forma leve. Esse aqui, no caso, foi de forma metodológica, aí a gente aplicou só para os dois cursos e com perguntas mais abrangentes. Sabe por que, Vicente, que eu pergunto isso? Eu trabalho com educação à distância e a gente tem um projeto aqui há alguns anos e com taxa de satisfação de bom e ótimo, junto ali no 100% e com taxa de evasão baixíssima. Aí, como é que a gente conseguiu isso, né? Nós conseguimos isso por meio das avaliações, tá? Das avaliações individuais, avaliação do professor, do tutor e da avaliação do próprio curso. E nós fomos ouvindo todo o grupo que estava desenvolvendo. Então, nós ouvíamos o professor, o designer, ouvíamos o tutor. E com isso a gente foi melhorando o curso, né? Então, assim, a avaliação, assim, ela é muito importante. Ela não é só uma proforma. Toda avaliação ela é muito importante porque ela vai ajudar na qualidade do curso, né? Às vezes, assim, a gente ouve, né, quando a gente está ali na avaliação, mas isso não é verdade. Às vezes a gente tem que estar aberto e flexível para que, quando venha, né, positivos a gente aceita, né? Mas quando vem algumas críticas, essas críticas nos ajudam a subir o degrau, né, a melhorar os nossos cursos. Tá bom? Professor, eu vou aproveitar Muito esse obrigado. gancho para justamente questionar sobre isso, sobre essa crítica, né? Vicente, eu li teu trabalho, parabéns também pelo trabalho que vocês desenvolveram. Senti particularmente um pouco de falta de uma parte qualitativa, assim, uma pergunta final de críticas, sugestões, e vocês trazerem isso, né? Porque às vezes a pessoa se sente mais confortável para colocar. E me incomodou também, porque eu achei uma proposta tão boa, mas uma pessoa, ela decide não participar novamente das atividades no gráfico. E é interessante que uma pessoa também, né? O trabalho não explicita se é a mesma, mas uma pessoa sentiu muita dificuldade, embora tenha se dedicado muito. E aí eu gostei desse jogo que vocês fizeram, né? O tanto que se dedicou e o grau de dificuldade. E aí me pareceu que deve existir alguma relação, assim. A pessoa, ela se dedicou muito, sentiu muita dificuldade e talvez ela seja a única pessoa que não voltaria a fazer o curso. Ficou como se foi aquele outlier, né? Aquele valor aberrante ali do conjunto, porque de todos os que participaram, só um disse que não participaria novamente. E talvez, se existisse uma parte qualitativa, essa pessoa justificaria, né? Qual foi a dificuldade dela, de repente até para em outros cursos vocês colocarem, por exemplo, né? Algum pré-requisito, está acima do 5º semestre, porque às vezes os alunos acabam se inscrevendo, né, em vários desses cursos, principalmente nesse momento de pandemia, e o curso já exige que ele tenha um nível um pouco mais alto de conhecimento em relação àquela área específica que vocês estudam, e às vezes é um aluno que está ingressando, está no 1º semestre, e ele realmente sente muita dificuldade. Então, acho que esses alunos teriam que ter um tratamento, né, diferenciado, teria que ter um curso preparatório, algo assim. Só para ampliar um pouquinho, né, mais a visão de vocês quando for aplicar esses questionários, de dar essa oportunidade da pessoa falar, para que haja explicação
para esse por exemplo, né, que colocou lá que não voltaria a se inscrever em cursos de vocês? Bom, isso aí eu acho que na verdade, sim, questão de inexperiência. Que, por exemplo, nós fizemos a gente estava em 3 pessoas para fazer o artigo e ninguém pensou nisso que você falou, sabe? Ninguém pensou nessa possibilidade desse destacar esse aluno. E quanto a poder escrever, a gente faz, tipo, para eles poderem escrever, a gente, na verdade, de vez em quando, tipo, era meio de lua, assim, a gente tinha vezes que a gente definia, ó, só vai ganhar certificado quem responder a autoavaliação final. A gente sempre pedia para ele, sim, escrever, tipo, o que você acha? O que você acha que pode melhorar? A gente tem questões lá. Só que aqui, a gente não saberia como trabalhar essas respostas, sabe? Por exemplo, poderia vir umas... eu não me lembro agora quantas pessoas responderam o questionário, mas foi bastante, foi mais de 30. A gente não sabia, por exemplo, como avaliar 30 respostas, sabe? Por isso que eu falo que é questão de inexperiência, de não saber lidar com esses dados. Esses dados que a gente fez de forma, escolha entre 5 opções. A gente sabe muito bem como avaliar. Então, isso aí acho que é uma questão para eu levar lá para o pessoal do PET e falar, ó, que agora dá para abordar isso, porque sim, é uma questão muito interessante. E quando você falou, eu falei, meu Deus, como que eu não pensei nisso? Então, obrigado, espero que possa aprimorar os próximos. Se você colocar essa questão, por exemplo, você vai ver que muitas delas se repetem, assim, por exemplo, né, quando o curso é muito bom, vários são elogios, e aí você só vai destacar, por exemplo, no trabalho, um elogio, assim, que coloca lá uma parte diferente que os outros alunos não colocaram, ou uma crítica, né, que de fato retroalimenta esse processo, como a professora Cláudia falou, né, de melhorar o curso. Então, assim, você não precisa destacar as 30 respostas que as 30 e poucas pessoas colocaram. Então, você vai ver que muitas delas vão se repetir. Então, fica fácil trabalhar. Muito obrigada. Então, agora a gente está controlando um pouco o tempo aqui, né, para a gente não extrapolar. Então, agora nós vamos falar com a Roberta. A Roberta, ela apresentou o trabalho de utilização de software para organização e integração de tarefas. E aí, Roberta, eu não conhecia o Trello, eu fui atrás, né, para conhecer um pouco mais. Então, você falou que, né, todo mundo conhece, mas eu realmente não conhecia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, né, sobre o Trello, especificamente, o que o Trello faz. Na verdade, o Trello, ele é uma ferramenta como muito, vamos dizer assim, para os alunos, ele tem um visual, então você pode, é como se fosse assim, hoje, tudo que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo, você consegue dividir em 3 colunas e o que já foi feito, dando uma ideia assim, né? E aí você se reorganiza em cima disso. Aí você bota ações que tem tempo, você bota ações que tem reunião com o documento, aquilo ele distribui para o grupo. Você, por exemplo, tem aluno que na equipe que é responsável por olhar, por exemplo, eles começaram até domingo. Meu dia vai ser sempre o domingo olhar a agenda da semana pelo Trello. Então, ali tem as atividades, quem que está atrasado, quem que não está, mas juntando aquilo tudo. Eu ainda até falei para eles, domingo não é dia de trabalho, pelo amor de Deus, crianças, não façam isso. Isso nem está no artigo, mas aí eu falei assim, ou você faz segunda de manhã... Roberto, eu costumo brincar assim, se até Deus descansou no 7º dia, não é a gente que vai trabalhar. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí... E foi muito engraçado. Eu falei, não, mas isso é rápido, não tem problema. Tem, é domingo, é domingo. Por quê? Porque eles começaram, vamos dizer assim, ter uma coisa que para eles é um desafio, é para descobrir. E assim, do mesmo jeito que você não conhecia, eu também não conhecia. E eu falei assim, poxa, legal. E aí eu também tenho outro grupo de extensão, aí você já passa para outro grupo, aí aquele grupo ensina para o outro grupo, e depois desse grupo vai ensinar para o outro. Então, foi uma atividade muito rica para todos eles, né? E eu acho que dá... como é que eu digo? Tem muita coisa lá que eu não sei, para falar a verdade, tá? Mas o básico, que é tipo... Na verdade, a gestão de projeto está muito envolvida aí,
e muita coisa voltada para o Scrum, que é a metodologia ágil, que agora também os alunos estão muito focados. O aluno não, o mercado está muito focado em gestão, metodologias ágeis. E o Trello é uma ferramenta que ela consegue integrar essas conexões, entendeu? Então, está sendo um desafio para eles e eu estou assim, adorando que eu consigo ver aquele brilho, entendeu? De você. Estou remoto, mas eu tô construindo para mim o conhecimento, é isso. Ô, Roberta, você comprou a versão individual, é isso? Não, eles Era a usam minha pergunta tudo. também. Não, não, eles usam tudo com versão de aluno. Que como a gente está na federal, então com o FJF.br, eles têm direito ao Office 365, ao Trello, um monte de versões, vamos dizer assim, pequenas, mas versões que dá para trabalhar na instituição, entendeu? Pelo menos foi assim Entendi. que eu... Eu acho que a universidade comprou a licença do Trello para os alunos. Porque esse é um problema muito assim. Eu sempre trabalho com eles, até ele falou do curso do Excel. Eles tinham um curso de Excel, aí eu falei assim, se der para trabalhar dentro do Office 365, vamos trabalhar, vamos fazer dentro do Office, porque está muito complicado você ter um software assim, com licença, bonitinho, custa, manutenção, pelo menos assim, no nosso convívio ainda não dá para ter essa parte de... Até porque é um PET institucional, então o PET institucional você nem tem aquela participação do governo com dinheiro para ajudar o grupo, entendeu? É só para os alunos. É isso. Ajudei? Muito obrigada, Roberta. Então, agora nós vamos passar para o último, para o ITCamp, abordando tecnologias da informação e comunicação com a Fernanda. E como eu vou passar a bola para o Felipe fazer uma questão, porque... Fernanda, parabéns pelo trabalho. Eu ainda fui um Obrigada. pouquinho além, fui lá no YouTube ver o canal de vocês, vi que não foi só essa primeira versão que vocês apresentaram, né? Vocês continuam fazendo, tem versões agora da semana passada, mais recente. Então, eu fico feliz que não foi um projeto só específico, assim, é algo que está acontecendo para ocupar mesmo os estudantes durante a pandemia. Senti falta no seu trabalho só de um questionário um questionário final, porque vocês falam, né, que ele impactou a formação dos estudantes, que está lá disponível para outros estudantes acessarem e tal. Só que vocês não utilizam nenhuma métrica, assim, comum, né? Como os outros trabalhos utilizam, por exemplo, que é um questionário, ou pelo menos uma pergunta, né? Assim, específica sobre a palestra, enfim. Então, acho que uma oportunidade de melhoria até para retroalimentar esse processo, né? Já que vocês continuam fazendo, seria válida, pelo menos assim, né? Você gostou, o tema foi relevante, o horário que aconteceu foi satisfatório, você conseguiu, né, aprender algo novo, perguntas que depois direcionem vocês em relação a novos palestrantes que vocês devem convidar, em relação a novos temas, novos horários para essas lives. Eu acho que isso aí vai facilitar bastante e parabéns. Gostei muito. Na verdade, para esse ITCamp que eu fiz o artigo, eu realmente ia colocar. Mas como resolvemos mudar nele, e como eu disse, os estudantes estavam um pouco desanimados, então a equipe de marketing resolveu contatar, não por meio de formulário no Google Forms, como fazemos normalmente, mas pelo WhatsApp. A gente no Cefet tem os grupos das engenharias, né? E como o Compete não é voltado só para estudantes da engenharia de computação, a gente tem a diversidade. Eu, por exemplo, sou da engenharia de materiais, tem os meninos da engenharia mecânica, elétrica. Então, eles se dividiram e foram chamando os alunos, porque também tínhamos uma preocupação com a evasão, né? Estávamos há 4 meses ali tentando nos encaixar em qual metodologia o Cefet iria usar para voltar,
Então, a gente foi naquele contato mais pessoal com os nossos colegas. E deu certo, porque tivemos um número muito alto de participantes. Quando a gente faz o formulário e divulga nas nossas redes sociais e pede às pessoas para escrever os seus dados, responder algumas perguntas, exatamente como horário que eles preferem, e também qual tema que eles acham relevante, temos uma adesão um pouco menor. Agora, quando a gente vai pessoalmente contatando, tem um resultado maior. Como as aulas voltaram, estamos agora utilizando o formulário Forms, mas naquele em específico a gente preferiu o contato mesmo. Ok. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, Felipe, também. A gente está acompanhando o chat aqui, né? Se vocês quiserem colocando reflexões aí no chat, a gente está acompanhando também. O Gabriel, principalmente, está fazendo esse trabalho aqui para a gente, ajudando. Eu vou pedir para vocês que fecharem o microfone. O Caio, por gentileza, tá? Fecha o microfone para a gente, Caio, tá? Porque às vezes tem um som de fundo, né? E pode interferir aí na apresentação. Então, agora nós vamos para a segunda sessão, a segunda parte. Oi, pode falar, Gabriel. Tá tudo certo com o Caio, eu conversei com ele aqui, ele está sem o microfone. Tá bom. Obrigada, Gabriel. O computador Então, vai gerar. agora, nós vamos para o segundo conjunto, né? Desculpa, para a segunda parte, né? Que é o trabalho tecnologia como ferramenta de adaptação de programa de educação tutorial em engenharia elétrica no contexto da pandemia de Covid-19. Quem vai apresentar é o Caio Henrique. Né? Aí eu vou pedir para falar entre 4 e 5 minutos. Caio, por favor. Bom dia. Agora sim. Beleza, perdão. É que eu estou no celular aqui, desculpa, gente. Mas, bom dia. Meu nome é Caio, eu sou membro do PET Engenharia Elétrica da UFES e o nosso projeto, ele se assemelha um pouco com o colega da Federal do Mato Grosso, ali, o Vicente. A gente tentou analisar como que funcionou a adaptação dos projetos que são exercidos do PET de Engenharia Elétrica durante esse período da pandemia, de uma forma geral e interna, no caso. Com o advento da pandemia, a suspensão das atividades pela Universidade Federal aqui do Espírito Santo, a gente passou por um momento bem parecido com todos os outros PETs. Ficamos um mês, mais ou menos, sem realizar nenhuma atividade. E depois a gente se reuniu e pensou, bom, temos que dar um jeito nisso. Então, como é que a gente vai fazer para continuar exercendo os nossos projetos e eu acho que o Caio esses projetos educativos... Estou travando. Melhorei agora? Isso. Caio, tenta... Isso, agora melhorou. Posso continuar? Pode sim. Tá bom. E aí, com isso, a gente se reuniu e começamos a vir com ideias de como adaptar nossos projetos de forma que eles ficassem... que eles não sofressem tanto o peso que a pandemia estava exercendo sobre a gente desse impedimento do né? Caio, eu vou pedir para você fechar sua câmera para ver se melhora o sinal. E com isso, vimos que... Oi? Fecha a tua câmera, Caio. Tá picando muito a voz. Tá ok. Eu vou pedir para você fechar a câmera, por gentileza. Melhorou agora? Parece que sim. Sim. Tá ok. E aí a gente veio com essas novas ideias de adaptações para os nossos projetos. No artigo apresentamos 6 projetos, para não apresentar todos, porque o PET de Engenharia Elétrica tem por volta de 14 a 18 projetos por semestre.
conseguimos juntar esses 6 projetos e avaliar com os membros que participavam desses projetos, tanto petianos ainda atuantes como petianos já egressos, para ver qual foi a efetividade das alterações que a gente fez durante o período de pandemia. Como eu disse, foi uma avaliação mais interna e a gente pôde perceber que, de certa forma, os equipamentos tecnológicos que a gente usou, eles ajudaram bastante durante esse período de pandemia, na adaptação, para que se tornasse mais viável, até mesmo mais flexível do que muitas vezes no presencial. E já outros projetos, mesmo tentando adaptar com os softwares e aplicativos e tudo mais, eles não foram tão bem executados e apresentamos também no projeto, no artigo, alguns dados numéricos a identificar isso e dar um aspecto quantitativo, numérico, de fato, para essas mudanças. E a gente busca vincular esse trabalho e apresentar para todos aqui de forma a compartilhar essa experiência, esse conhecimento, de forma a ajudar também a outros PETs e de, como eu posso dizer, mostrar que muita coisa ali pode ser aproveitada até mesmo quando as coisas, vamos dizer, que voltar ao normal, sabe? Num período pós-pandêmico. Porque, de fato, muita coisa que a gente acabou aprendendo se tornou mais viável do que no presencial. Como, por exemplo, posso citar, talvez, os minicursos, porque os minicursos eles eram muitas vezes ofertados durante a semana, em dias e horários que se tornavam um pouco difíceis para que boa parte do pessoal que estivesse interessado participar, porque entrava em conflito com a aula, entrava em conflito com alguma outra atividade que a pessoa tinha que fazer durante a semana. Já com os minicursos ofertados de forma online, é muito mais viável e flexível você apresentar um minicurso, por exemplo, conseguir reunir uma quantidade de alunos e em um horário que seja bom para todos, sabe? Porque vai estar todo mundo em casa, vai ter todo mundo à disponibilidade do computador, e aí a pessoa consegue fazer isso por lá, e caso tenha alguma dúvida, ela pode entrar em contato com a gente, nós tentamos disponibilizar o máximo de e-mails possíveis para isso. Enfim, fico no aguardo das perguntas, peço perdão pelas falhas aqui do sinal, e no mais é isso. Obrigado a todos. Obrigada, viu, Caio? Eu vou pedir só para os demais que estão nessa sessão para reduzir um pouco o tempo de apresentação para 3 minutos, para a gente não atrasar, tá bom? Então, o segundo trabalho eu vou pedir para vocês marcarem, inclusive. Eu vou interromper se caso comece a ultrapassar muito. Café com especialistas. A importância do diálogo entre a comunidade discente e os egressos de um curso de engenharia. O apresentador é o Danton B. Miller. Isso. É um pouco complicado. Olá, bom dia a todos. Vou tentar ser um pouco mais rápido. Bom, eu sou estudante de engenharia aeronáutica na UFO e faço parte do grupo PET Engenharia Mecânica. Essa atividade visa como objetivo atender também as novas diretrizes curriculares nacionais, que estimulam um maior contato entre os discentes que estão no curso e os egressos deles, e também surge como uma resposta que o grupo PET observou nos alunos, que era uma carência de suporte e informações para a transição entre a universidade e o mercado de trabalho, enfim, essa saída da universidade. Bom, essa atividade, Café com Especialistas, promove a troca de experiência entre os egressos discentes de uma maneira descontraída, e a gente também procurou egressos do curso que não seguiram a carreira tradicional de engenheiro, para mostrar que existem muitas possibilidades dentro de um curso de engenharia. Nós realizamos 5 edições, a primeira mais geral, com engenheiros que trabalhavam em empresas mesmo, engenheiros, ou seja, só com mulheres, uma edição internacional com engenheiros e docentes em engenharias fora do país, porque a própria FEMEC, né, que abrange o grupo PET,
possui algumas parcerias de intercâmbio que são bem visadas entre os alunos, empreendedores, ou seja, engenheiros que abriram o próprio negócio, e outros rumos, que foi um nome que a gente deu para aqueles engenheiros formados, mas que não atuam na área, mas que atuam em setores de investimento, até gastronomia. Inicialmente, essa era uma atividade que a gente planejava ser presencial, mas com o advento da pandemia, essa foi a primeira atividade que a gente adaptou online, por acreditarmos que era uma oportunidade de trazer engenheiros que se formaram na UFO, mas que trabalham em regiões fora de Uberlândia, o que é uma realidade bastante recorrente no nosso curso, nos nossos cursos. Bom, primeiro a gente definiu uma temática, nós convidávamos os participantes, divulgávamos, e nós fizemos tudo para uma live do YouTube, e fazíamos uma avaliação. O primeiro evento, nossa avaliação estava meio crua, e nós fomos complementando essas avaliações, e a partir dos feedbacks da avaliação, que nós definimos a temática do próximo Café com o Especialista. E foi assim que nós fomos angariando o público, enfim, e tentando corresponder às expectativas da comunidade existente. No total, nós conseguimos cerca de 2.200 visualizações com as edições, e também nós abarcamos cursos que foram além da engenharia, o que nos surpreendeu um pouco. É importante ressaltar também que este evento começou, né, a acontecer em uma época em que a universidade estava sem aulas, então os alunos estavam um pouco perdidos e meio sem perspectivas. Então, um dos feedbacks que a gente recebeu foi justamente isso, trazer uma nova interação entre a comunidade discente, né, nesse período, e também uma forma de sanar dúvidas que muitas vezes não são tão técnicas, né? Não são respondidas em editais e em outras facs da universidade, mas que são de cunho mais pessoal ou, enfim, emotivas, enfim. E esse foi um dos muitos comentários que a gente recebeu, eram muitos nessas temáticas. Nós também recebemos uma procura que nos surpreendeu, que foram de egressos da própria UFO, que nos buscavam para participar desse tipo de evento, porque eles acreditavam que eles, de fato, poderiam contribuir com os discentes atuais, porque, de certa maneira, eles já tinham passado por situação semelhante. Então, a partir dos formulários, das respostas que a gente recebeu, a gente conseguiu concluir que nós atingimos, né? Nós conseguimos com isso, pelo que foi relatado pelos próprios discentes, um maior contato com o mercado de trabalho, ou seja, uma criação de uma rede de contatos, networking, a resolução de dúvidas e a troca de experiências entre os egressos e a própria comunidade discente. E é isso, acho que eu tentei ser mais rápido. Muito obrigada, Muito obrigado Danton, pela oportunidade. Muito obrigada. Então, agora nós vamos para o terceiro trabalho, que é a influência do programa de educação tutorial PET na carreira profissional de antigos integrantes. Quem é a apresentadora é a Larissa Xavier de Oliveira. Bom dia, meu nome é Larissa. Eu sou aluna da Universidade Federal de Santa Catarina, sou integrante do PET das Engenharias da Mobilidade, e essa pesquisa, ela veio a partir da dúvida, da curiosidade, né, de saber como estão os egressos do PET, né, sabendo que o PET é um programa pautado no ensino, pesquisa e extensão, que o objetivo é oferecer uma formação ampla e de qualidade acadêmica, surgiu essa dúvida de saber se o PET realmente veio cumprindo com o seu objetivo em relação aos antigos integrantes. E, a partir dessa dúvida, a gente fez um formulário que foi enviado aos antigos integrantes do nosso PET, PET-IMB. Esse formulário, ele tinha 11 questões, né? Primeiro, as questões mais genéricas, tipo nome, ano e semestre de formatura, local de trabalho atualmente, seguida de algumas questões um pouco mais significativas para o que a gente queria saber, né? Quais as atividades que o egresso desenvolveu enquanto era integrante, se ele considerava que as atividades desenvolvidas foram realmente importantes para a vida profissional depois de formado, quais as habilidades que foram desenvolvidas durante esse tempo que ele esteve no PET. Foi pedido também para avaliar, em uma escala de 0 a 10, o quanto que eles consideram que o PET auxiliou na vida profissional, se eles consideravam também que as atividades desenvolvidas enquanto eles eram petianos ajudaram, de alguma forma, a se destacar no meio profissional.
E a última questão foi referente a se o PET atingiu os seus objetivos com o programa. Nessa última questão, por unanimidade, todos concordaram que sim, o PET conseguiu fornecer uma formação ampla e de qualidade acadêmica pautada no ensino, pesquisa e extensão. E através dessas perguntas, a gente acabou obtendo as respostas que a gente queria, né? E o que eu achei muito interessante foi relacionado às habilidades desenvolvidas no grupo. Muitas pessoas que participam, assim, praticamente todas, né, citaram a comunicação, o planejamento, a proatividade, a liderança, a organização e o trabalho em equipe, né, que são aspectos muito valorizados no mercado de trabalho atualmente. A maioria considera também que as atividades realizadas pelo PET ajudaram a se destacar no meio profissional. E referente ao grau em que eles consideram que o PET conseguiu auxiliar na vida profissional, igual a 8,8, e através desses resultados a gente acabou chegando à conclusão de que sim, o PET conseguiu atingir os seus objetivos enquanto programa e conseguiu, como é que eu posso dizer? Conseguiu direcionar melhor a vida profissional dos integrantes, né? Então, a gente chegou a essa conclusão de que o PET é um programa que tem efeitos muito bons na vida profissional dos integrantes. Muito obrigada, Larissa. Quando a gente sai fora da caixinha, geralmente os resultados são ótimos, né? Quando a gente expande, né, fora ali do ambiente da sala de aula. Sim. Com certeza. E agora, então, nós vamos para o último trabalho dessa segunda parte, que é a análise de dados do estudo de indicadores de desempenho e evasão no curso de Engenharia Elétrica da UFES. A apresentadora é a Thaís Rocha Pestana. Eu acho que a Tiara vai apresentar, né? Na verdade, era o Thales, né, que ia apresentar, Thales Rocha Pestana, Thales. mas ele não está online aqui. Aí, como eu sou coautora, eu vou estar apresentando, pode ser? Claro. Só quero pedir desculpa porque eu não estava preparada para a apresentação nesse momento e eu estou sem câmera, tá? Então, eu não vou conseguir ligar a câmera, eu estou sem webcam. Então, esse trabalho é um trabalho do PET Elétrica da UFES, né, como você apresentou, também junto com o trabalho que o Caio, né, já apresentou aqui anteriormente, e o que foi feito nesse projeto, né? Como a gente desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão no nosso PET, a gente tem voltado uma parte da pesquisa para essa pesquisa um pouco mais de indicadores, né, uma pesquisa de desempenho acadêmico dos alunos, e esse artigo é um resultado desse trabalho, né? O que a gente pensou em analisar e a gente obteve alguns resultados? Se o desempenho dos alunos no início do curso, né? No nosso caso, o curso de Engenharia Elétrica, a gente tem um índice de reprovação, de retenção nas matérias iniciais do curso muito grande, né? Em cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear. Então, a gente queria ter uma ideia assim, se os alunos que têm um pior desempenho, que seria uma nota aí, menor do que 5, né? Os alunos que são reprovados, que ficam retidos no início do curso, ou os alunos que têm um desempenho mediano, entre 5 e 7, passam, mas passam com prova final, né? Ou são reprovados e, num segundo momento, aprovados. E os alunos que são aprovados já de imediato, né? Esses alunos que fazem a primeira vez e já são aprovados, como que é o desempenho desses alunos ao longo do curso? Se impacta, né, um pouco o desempenho deles, né, nas outras matérias ao longo do curso. Como é que é o desempenho desse aluno? Então, foi feita uma análise, né? Os alunos, os petianos fizeram, né, um estudo de dados mesmo, né? Que a gente conseguiu os dados com o sistema de informação aqui da UFES, e passou para a gente todas as notas dos alunos de 2012 a 2019, né? A nota final desses alunos, aqui na UFES, a média para aprovação
né, com prova final já, a média final seria 5, né, e a média parcial é 7. Então, a gente meio que separou esse tipo de análise. E a gente conseguiu observar um pouco, os resultados estão detalhados, né, no artigo, a gente conseguiu fazer uma análise básica, né, se isso impacta ou não a vida dos alunos, a vida acadêmica. O número de reprovações, por exemplo, desses alunos, né, ou índice de reprovação nas matérias mais ao meio e ao final do curso, como que é essa relação com essa fase, né, inicial do curso do aluno. E a gente viu que sim, concluindo assim bem resumidamente, né, que a análise o artigo em si é a análise, né, a gente conseguiu ver que tem sim uma certa influência, né? Ou pelo menos os indicadores mostram isso, né? Claro que tem outras variantes que a gente não avaliou ao longo do curso, né? A gente só avaliou do ponto de vista de nota, um aluno que tem uma nota menor do que 5, entre 5 e 7, ou um aluno que é aprovado, né? Como que é o índice de aprovações dele, né? Desses alunos ao longo do curso. A gente conseguiu ver uma relação significativa entre esses dados. Então, foi um trabalho, né, que começou há mais de um ano atrás, a gente conseguiu essas informações ano passado, no meio da pandemia, e aí conseguimos concluir, né, essa relação existente entre esse índice de reprovação e aprovação e o desempenho dos alunos. E no final das contas, a conclusão resumida é essa. Tem sim uma relação, principalmente dos alunos que têm um índice de reprovação muito grande, né, no início. Esses alunos que reprovam em cálculo, em álgebra, eles têm um desempenho um pouco menor em relação aos alunos que são aprovados inicialmente, né, nessas matérias no curso. Consegui, acho que falar em 13 minutos, né? Conseguiu, sim, Tiara. Muito obrigada pela sua participação. E aí, eu já vou começar a fazer uma pergunta para você. A primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Geralmente, nome de aluno com nota é um dado sigiloso, né, da universidade. Sim, aham. E aí, então, como que vocês conseguiram essa informação? Como é que a gente entrar com o conselho de ética? Queria que vocês Não. O que aconteceu? A gente no PET trabalha muito em parceria com o colegiado do curso, né? Então, a gente fez a solicitação para o coordenador, não foi a gente que pediu os dados e conseguiu diretamente, né, do sistema de informação. A gente solicitou ao coordenador essas notas e ele repassou para a gente só as notas finais dos alunos pelo curso. A gente não tem o nome dos alunos ali especificado, que é nem número de matrícula. Então, a gente tem esses dados, né, ao longo do curso, mas sem identificação de quem são eles. A gente, inclusive, faz outras análises também, né, com esses dados. Esse foi um resultado que a gente publicou aqui, mas a gente tem feito outras análises e a gente não tem esses nomes, né, para também não tá, né, invadindo aí essa questão dos dados sigilosos. Então, o coordenador, se ele obtém, né, imagino que ele obtenha, né, com nomes, ele não repassa para a gente isso com nomes, entendeu? Inclusive, assim, ele comentou que vem com dados de tudo mesmo, né, vem nome da pessoa, telefone, vem nome de pai, mãe, isso aí ele retirou tudo e passou para a gente as informações que são necessárias para a nossa análise aqui. Sandra, Cláudia, posso fazer uma pergunta também, já que a Tiara respondeu. Tiara, parabéns pelo trabalho. Eu confesso que eu li o trabalho assim, com os olhos brilhando, de como esses dados poderiam ser analisados, né, assim, numa profundidade bem maior. Entendo a análise que vocês fizeram, assim, foi puramente gráfica. Até me incomoda com certas coisas, assim, por exemplo, vocês falaram em teve uma relação significativa, e eu fico, mas poderia ter usado um teste estatístico para a gente mensurar essa relação significativa no nível de significância, né? E no artigo não traz isso, é mais uma análise gráfica. E aí eu fiquei, assim, pensando, né, como vocês têm uma base de dados muito boa, que pode ser trabalhada, assim, aplicar um teste estatístico mais robusto, né? Sei lá, de repente classificar esses alunos fazendo uma análise de cluster, né? Um agrupamento por meio da análise de cluster e a partir desses agrupamentos ir estudando as características de cada agrupamento e tudo. Assim, dá um trabalho muito bom se vocês aprofundarem isso com um método estatístico mais robusto, que mensure melhor essa significância, essa relação, tá bom? Considere isso, leve para o seu tutor, para o seu grupo. Felipe, obrigada. Então, eu que sou a tutora, na verdade. Você é tutora? Mas eu sou tutora, Recado mas dado. assim,
Prazer. O que acontece? Você que já foi petiano, você sabe, né? Que quem realmente fez o trabalho foram os petianos, né? Eu só supervisionei, né, o trabalho deles, fiz essa parte aí de conversa com o coordenador para obter os dados, né, de uma forma mais adequada e tudo. Então, assim, o que acontece? Os nossos alunos, os petianos que a gente tem no nosso curso aqui de engenharia elétrica, eles são a maioria de início de curso também. Então, muitos deles não têm nem essa base de estatística ainda para estar trabalhando. Então, o que está faltando um pouco, que é o que a gente está tentando, né, encaminhar no nosso grupo, é de fazer contato com alunos que já estão no final do curso, para que eles possam agregar também na pesquisa, né? Ou professores que trabalham, né, com esse tipo de análise, que, por exemplo, não é a minha praia, essa parte de análise de dados, né? Então, assim, a gente não consegue também dar conta de tudo dentro do grupo, né? Então, essa parte a gente tem tentado trabalhar com agregar, né, pessoas no grupo mesmo, para estar fazendo essa parte de análise, por exemplo, que você sugeriu, um pouco mais detalhada, né? A gente não, quando a gente concebeu esse trabalho e finalizou, a gente não tinha essa pessoa, né, que poderia fazer essa análise estatística mais profunda, porque os alunos realmente, a maioria, eram de início de curso, entendeu? Então, assim, eu achei que para o que eles, né, tinham de conhecimento, realmente ficou satisfatório, né? Sim, Mas ficou. eu anotei aqui sua sugestão, tá, Felipe? Um aprofundamento, assim, que pode ser feito, né? Enviado até para uma revista. Quem trabalha, né, com análise de dados, os olhos brilham quando vocês falam nessa base de dados, e eu já fiquei pensando, poxa, quantos dados não tem, assim, que pode ser bem aprofundado por meio de uma análise, assim, bem robusta, né? Aplicar um método mais... Exatamente. E até para não chegar a uma conclusão, às vezes, equivocada, porque se você não faz uma análise mais apurada, você pode chegar a uma conclusão equivocada. Muito obrigada, Tiara, pela sua contribuição. Então, agora a gente vai para a próxima, que é o Caio, né, a apresentação do Caio, a tecnologia como ferramenta de adaptação do programa de educação tutorial em engenharia elétrica no contexto da pandemia de Covid. Caio, eu queria saber se o Felipe tem alguma questão para o Caio. Alguém tem alguma questão? Porque eu sempre tenho. Não, se não tiver, eu posso fazer. Caio, parabéns pelo trabalho também, muito bom ir atrás, né, de quem já se formou. Eu só fiquei pensando assim, foram 12 respondentes, né, só. E eu achei tão pouco, fiquei me questionando, né, por que não foi feito tipo um questionário, né, com as perguntas, acho que eram 4 ou 5 perguntas no trabalho de vocês, por que não fez essas perguntas abertas no formato de um questionário, né, para eles digitarem mesmo. E depois, assim, eu até entendo que muita gente da engenharia não tem essa afinidade com análise mais qualitativa, mas se arriscar um pouquinho ali na análise de conteúdo, até na análise de conteúdo mais simples dessas questões, eu acho que traria também, como é que eu posso dizer, um embasamento muito maior para validar as discussões de vocês, tá? Isso aí fica uma sugestão para trabalhos futuros também. E teve, acho, dos 12 petianos respondentes, eu acho que um deles, ou foram 2, né, colocaram lá que meio que não gostou da adaptação do remoto. E eu fiquei me questionando, porque assim, se falar assim, você acha que a atividade foi prejudicada? E aí 2 deles responderam 9 ou 10, assim, que foi muito prejudicado as atividades. E eu fiquei, poxa, o que será, né? Porque esses 2 específicos, será que eles não gostaram da atividade, tiveram alguma dificuldade, ou acharam que a atividade não foi tão efetiva? Só se você souber, né, alguma... Não, posso tá me escutando direitinho, Felipe, agora? Sim. Posso te responder sim. A gente analisou com 12 petianos porque, como eu disse, normalmente a gente trabalha com 14 petianos ao longo do semestre. 2 estavam realizando o projeto, que já era eu e o Thales. Os outros 12 não estavam. E aí a gente pediu a esses outros 12 que analisassem, de respondessem o questionário de uma forma imparcial, para que a gente pudesse realizar isso. Sobre a questão dos dados mais qualitativos, vou ser sincero, foi algo que a gente não pensou
até mesmo a ideia de reunir dados quantitativos para realizar essa planilha, fazer um questionário, foi algo que a gente já foi elaborando mais para o final da realização do artigo, porque, no caso, a gente tinha uma ideia mais de trazer as mudanças que foram feitas, mas aí depois a gente passou, mas qual o efeito dessas mudanças, sabe? Vamos perguntar para o pessoal que está participando quais foram esses efeitos. E aí, por exemplo, os dois que responderam que o projeto deles foi muito prejudicado foi porque, de fato, não viu solução, até mesmo nos aplicativos, nos equipamentos tecnológicos que a gente tentou utilizar. Por exemplo, a gente tinha o projeto de visitas à escola de ensino médio. Ensino médio. Foi o único que não teve adaptação nenhuma, né? Eu vi. Exatamente. A gente apresentava, basicamente, o curso de engenharia da UFES e apresentava o PET, porque normalmente é algo que, pelo menos aqui no estado do Espírito Santo, é muito dentro da universidade. A pessoa que é de fora não tem muito conhecimento do que é o PET. Então, a gente fazia esse serviço e aí simplesmente não podíamos mais, não tinha como, porque as aulas estavam suspensas tanto na UFES quanto nas escolas de nível médio e, de fato, o projeto teve que ser descontinuado. O projeto de visitas técnicas, a gente ainda tentou dar um gás nele, a gente tentou, por exemplo, realizar visitas gravadas com grupos muito pequenos, por exemplo, 3, 2 pessoas, incluindo a tutora, e respeitando todas as medidas de biossegurança. Porém, também à medida que, por exemplo, do final, mais ou menos, do ano passado, os casos de Covid foram aumentando, a gente deu uma diminuída, sabe? Então, é aquilo. Certos projetos viram lados muito positivos, como eu disse, do minicurso, que a gente viu que, às vezes, é até mais viável aplicar um minicurso no formato EAD do que no formato presencial. E outros projetos, e já certos projetos também foram muito prejudicados, justamente por não ter como realizar essa adaptação. Então, acho que seria mais ou menos essa a nossa relação e como é que funcionou a cabeça dos petianos ao responderem, né, essas perguntas de como é que foi a relação do quão prejudicial, né, a pandemia foi ao seu projeto. Entendi. Ficou mais claro agora. Beleza, obrigado. Muito obrigada, Caio. Gostei muito dessa interação do PET, né, com o ensino médio. Parabéns aí pelo trabalho. Então, agora nós vamos para o terceiro trabalho, que é o Café com Especialistas. Primeiro, eu queria dizer que eu gostei demais desse nome. Né? Muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Tá? Então, Felipe, se você quiser fazer a sua pergunta, porque aqui no chat não tem nenhuma. Eu fiquei apaixonado pelo trabalho, pela diversidade dos temas. É uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, né, de tentar desconstruir um pouquinho essa ideia. Minha área é engenharia de produção e tem muito essa ideia, né? O engenheiro de produção tem que estar dentro de uma indústria, tem que estar dentro de uma fábrica, tudo é voltado para a indústria. E eu tento, com os meus alunos, tentar desconstruir um pouquinho que não é só esse o caminho. Eu, por exemplo, optei pela docência, acho que no primeiro semestre do curso eu já sabia que eu queria ser professor, então já tomei um rumo totalmente diferente, eu odiava a indústria. E minha vida inteira foi para a docência, então eu acho que existem outros caminhos. Gostei muito da forma como vocês organizaram nos gráficos, né? Mostra uma participação muito equilibrada dos alunos, um pouquinho mais de calouros, porque a gente sabe que os calouros participam bastante e as turmas entram cheias, depois vai ficando mais vazias, mas assim, ver que o curso inteiro está envolvido na atividade, né? Pela distribuição dos semestres dos participantes. Achei a ideia excelente, e você comenta que vocês conseguiram bastante respostas para avaliar a atividade, porque o certificado só é emitido após a resposta, no programa que vocês utilizam. E aí eu queria saber qual programa, por que você não disse isso no artigo? Perdão. Bom, os nossos certificados são institucionalizados pelos sistemas da UFO. Por esse ter pessoas de fora, que são os próprios egressos, nós utilizamos o sistema de extensão da UFO. Então, nós cadastramos toda a nossa atividade anteriormente à realização, e após a gente consegue, a partir do CPF, né, dos respondentes, a gente consegue emitir certificados para todos, tanto para os egressos convidados e para os alunos. E eles são certificados um pouco mais completo, eles detalham bem a atividade.
E o mais importante de quando nós fizemos isso é que a UFO realmente valida a nossa atividade como extensão, isso afeta a matriz orçamentária do nosso instituto. Ok, ótimo, então. Muito obrigado. Era só essa. Muito obrigado. Então, agora a gente vai... Pois não? Alguém me chamou? Não? Então, a gente vai continuar aqui com o último trabalho dessa sessão, para a gente fazer algumas perguntas. Não, já foi, que é o da Larissa. Não, é o da Larissa. A da Larissa. A influência do programa de educação tutorial PET na carreira profissional de antigos integrantes. A Larissa, vamos fazer uma pergunta para a Larissa também, né? A gente quer conhecer um pouco mais do projeto, né, Felipe? Sim, com certeza. Larissa, eu achei baixa a adesão dos alunos, porque são 49, né, e apenas 11 responderam ao questionário, e eu fiquei me perguntando, né, foi via e-mail, vocês tentaram contato pelo WhatsApp, porque às vezes esse contato facilita, e assim, pelo menos no meu grupo PET, a gente tem um grupo de petianos e egressos. Então, assim, é muito participativo até hoje, né? A gente, quando eles estão fazendo qualquer atividade, envolve praticamente todos os petianos e ex-petianos. Então, eu fiquei pensando, poxa, será que tem alguma justificativa para ser tão baixo assim, dos 49, só 11 se interessarem em responder? E uma outra coisa é que, entre as opções lá de ocupação, não foi colocado no trabalho, e eu fiquei pensando assim... não foi colocada essa opção, e eu fiquei pensando, será que alguém queria ter marcado que é a opção de desempregado, né? Então, talvez fosse possível também ter pessoas desempregadas. Relativo à adesão, realmente 11 ex-petianos responderam, sendo que dos 54 egressos do PET que o nosso grupo já teve, 49 são já graduados, né? Essa baixa adesão, acho que foi relativo a talvez certo desinteresse em responder mesmo, porque os formulários eles foram enviados via e-mail, mas... assim, aqueles ex-petianos que a gente já tinha eu, pelo menos, alguma afinidade, eu enviei pelo WhatsApp, né? Acredito que isso facilita, inclusive, a adesão, né? E foi por conta disso, a maioria foi enviado via e-mail mesmo, e acredito que isso tenha... limitado, de certa forma, né? Isso acabou deixando... Isso, exatamente. Apesar Às de ser vezes... enviado com bastante antecedência, eles tiveram... Pode falar. Às vezes o e-mail está desatualizado também, eles usavam o e-mail institucional e depois já nem acessa mais o e-mail institucional, muda para outra instituição, enfim, é uma possível limitação, né? Sim, também teve esse caso de egressos que usaram o e-mail institucional, só que fazendo essa relação dos ex-petianos, eu percebi que alguns usavam o e-mail institucional e fui procurar em algumas redes sociais, como LinkedIn, por exemplo, se não tinha um e-mail pessoal, né? Sem ser institucional, que a pessoa use até hoje. Então, eu me esforcei bastante, assim, no quesito de obter bastante adesão, mas, infelizmente, ainda ficou um pouco limitado, né? Okay. E relativo a... Pode falar, Felipe. Pode responder. Não, é que o senhor comentou também que referente a onde trabalha atualmente, né, não tinha a opção de a pessoa não estar inserida, né, no mercado de trabalho, né, e realmente isso foi algo que ficou faltando nas respostas, né, tinha a opção de trabalho em uma empresa de terceiros, trabalho em uma empresa de família, trabalho como autônomo, mas entre outras opções, mas realmente essa ficou faltando. Agradeço a observação, inclusive. Sim, ótimo, então. E considero importante
essa criação de grupos, né, no WhatsApp. Inclusive, os petianos do meu pet até hoje, eles fazem até, no dia do aniversário de ex-petianos, eles fazem aquela montagenzinha e posta só no grupo, sabe? Parabéns, hoje é o ex-petiano. Então, isso vai contribuindo para criar aquele senso ainda de você pertencer a algo que, assim, não está mais no seu dia a dia, mas você sabe que tem um vínculo ainda ali, e eles continuam cultivando esse vínculo. E eu acho muito bom, porque a gente se sente mais motivado para trabalhar com atividades com eles, para voltar para a universidade, para ofertar cursos que eles solicitam, né, em eventos. É ótimo, cria uma relação assim de fato duradoura. Parece ser uma ideia bem interessante mesmo, e acredito que a gente vai aderir. Muito obrigada pela ideia também. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Parabéns a todos, né, que apresentaram nessa segunda parte. Então, agora nós vamos para a terceira parte. Novamente, eu vou pedir um controle do tempo, porque a gente está ainda atrasado, então eu vou pedir 3 minutos de apresentação para cada um dos participantes, por favor, tá? Fiquem atentos aí. Então, o primeiro trabalho é implementação de ferramentas de engenharia de produção, o impacto em um programa de educação tutorial. O apresentador é o Lucimar Bonfá Coelho de Oliveira. O Lucimar está aqui? Ou alguém da equipe? Então, a gente vai para o segundo trabalho. Iniciação científica na engenharia. Possibilidades, experiências e temáticas adjacentes ao eixo central da formação do discente. Oi, eu estava procurando eu acho que a Roberta. procurando o microfone. Desculpa. Perdão, Roberta, você também... tá, é o primeiro, tá ok. Pode ficar à vontade. Desculpa. Não, que eu estava procurando o microfone e me perdi aqui. Gente, aqui, na verdade, até um pouco parecido com outro, só que foi aquela ideia de aplicar algumas ferramentas para o curso de PET. Nós somos da produção e fez uma aplicação no PET elétrica. A ideia era conhecer as dificuldades do PET elétrica e aplicar 3 oficinas. Na verdade, era uma de 5S, layout e planejamento estratégico. E aí eles foram, primeira etapa, já conhecer as dificuldades, ver layout, ver material, conteúdo, fazer um dever de casa, os alunos que iam apresentar a oficina, depois digerir aquilo, para depois tentar passar com alguns exemplos nas oficinas do que poderia contribuir dentro do PET elétrica, né? E aí foi essa ideia de contribuir, acho que deu certo, eles até agora vão fazer um novo, não sei nem se no artigo já fala que eles vão 6 meses depois ou de um tempo depois para rever essas condições, se deu certo, se deu errado, o que pode melhorar. E também fizeram um questionário em cima do Trello, que foi aquela ideia que eu falei antes. Desculpa. Enfim, essa foi a proposta, estão já aplicada, e eu acho que isso também, esse ainda não foi no período da pandemia, então deu para eles trabalharem um pouco mais presencial. E hoje, na verdade, eles têm uma relação muito boa, o PET elétrica e o GET da produção. A gente está sempre trocando. Às vezes, eles também fazem oficinas para o grupo da produção. Então, é uma troca. E, enfim, acho que eu consegui resumir. Eu estou preocupada com o tempo, estou falando correndo. Obrigada, gente. Muito obrigada, Roberta, pelo seu trabalho, excelente trabalho do grupo, né? E agora, então, nós vamos para o segundo, né, que é a iniciação científica na engenharia, possibilidades e experiências em temáticas adjacentes ao eixo central da formação dos discentes.
A apresentadora é a professora Daniele Soares de Oliveira. A professora Daniele está? Não estou vendo o nome dela aqui. Não, né? Então, agora nós vamos para o terceiro trabalho, que é pesquisa, desenvolvimento e inovação em um projeto de iniciação científica e tecnológica de longo prazo. O caso do Total Sky Imager, se eu falei certinho. Camila, que vai apresentar. Camila? Bom dia a todos. Está dando para me ouvir direitinho? Sim. Bom, eu sou estudante do IFPE, Campus Pesqueira, né, aqui no Agreste, Pernambuco, e desde 2015 nós temos uma usina solar fotovoltaica em funcionamento. E ela serve para fazermos estudos, além também de contribuir com a economia do campus, né? Ela também é ligada à rede do campus, à rede de energia elétrica. Um dos equipamentos muito importante é o Total Sky Imager, que ele faz um monitoramento do céu e faz uma previsão das nuvens, se elas vão estar em cima dos módulos, quanto tempo elas vão passar, esse tipo de coisa. Então, o professor teve a ideia de fazer um projeto de longo prazo. Estamos no 5º ano já, para desenvolvimento de um Total Sky Imager de baixo custo, utilizando o smartphone. Então, basicamente, a gente trabalha na programação desse aplicativo. Como ele é de longo prazo, é dividido em etapas. Temos 6 etapas e, atualmente, estamos com 4 bolsas implementadas, cada um em uma dessas etapas. E aí nós fazemos a integração, né? Como é um projeto de longo prazo, dificilmente todos os alunos do ciclo anterior ao PIBIC vai sair. Então, por exemplo, agora nós iniciamos o ciclo 21-22, 2021-2022. Então, a gente que é veterano vai explicar aos novos alunos o que a gente já sabe, o que a gente já tem do projeto feito, o que a gente já aprendeu sobre a linguagem de programação, que eu não falei, mas utilizamos o Java, né, e programamos no Android Studio. E aí nós vamos fazendo essa integração, vamos tentando abarcar várias áreas. Eu acho que não tem... Acho que é isso, em resumo, estamos com o tempo corrido. É isso. Muito obrigada, Camila, pela apresentação. Daqui a pouco a gente volta para fazer perguntas para vocês. E o último trabalho, né, dessa sessão é desenvolvimento de sistema automatizado para o monitoramento do efeito da chuva na estabilidade de taludes infinitos. A apresentadora é Amanda Luiza Santos Silveira. Amanda também não está. Não, Então, estou olhando aqui, não tem outra pessoa. Tem outra nenhum pessoa? dos autores, não. Então, agora a gente vai voltar, né, para o trabalho da professora, a professora que está apresentando, Roberta, né? Roberta. E Roberta, fica à vontade para falar um pouco mais. O Felipe quer fazer uma pergunta já disso? Eu quero, Roberta. Fiquei muito feliz com a colaboração entre os PETs. Infelizmente, no meu campus, só tinha um PET. E, então, a gente não tinha essa possibilidade. E eu fiquei muito feliz em ver que vocês têm cultivado isso aí. É quase uma prestação de serviço, né? Não sei se pode pagar com custeio. A única coisa que eu senti falta no artigo foi as fotos. Cadê as fotos do antes e do depois, né? Porque aplicou o 5S, aí eu queria ver como estava antes a sala do PET, como ficou depois do 5S. Fez uma análise SWOT e eu fiquei, poxa, cadê a matriz SWOT? Será que eles disponibilizaram? Até desci lá para ver se tinha anexo, alguma coisa assim. Senti falta apenas dessas fotos. Parabéns pelo trabalho. Fiquei feliz demais em ver essa colaboração.
Felipe, obrigada aí, parabéns são para todos os alunos, na verdade, que a gente tutoria, literalmente. Então, acho isso bem gratificante também, concordo com você. Sobre as fotos e a matriz, é uma dificuldade quando você tem limite de páginas para os alunos e eles querem botar e a gente não sabe mais se escreve, se põe imagem, então... Mas provavelmente lá no Instagram deles deve ter algumas fotos que a gente tem até um meme comigo dançando, para você ter uma ideia, né? Eu vou buscar. É muito legal. Vou dizer assim, eu me sinto muito feliz por ter tido essa oportunidade de ser a tutora. E lá na engenharia, você tem PET e você tem PET institucional. E tem produção, elétrica, sustentabilidade, curso de análise ambiental também, a parte da computação. Então, a gente tem uma troca. E é legal que também tem troca fora da engenharia. Por exemplo, o pessoal PET ou GET da psicologia, eles fazem um treinamento nos alunos para ajudar no processo de seleção para os novos membros. E eles fazem um treinamento, é sempre troca. E eles trabalham com o pessoal da psicologia, planejamento estratégico, 5S, entendeu? Entendi. É umas áreas que a gente pode trocar. E também, no presencial, um vai visitar o outro, vamos tomar café. Aí um vai visitar na casa do outro, depois o outro vem na casa daquele, enfim, para dar uma sacudida, que eu digo sempre, para a gente. Humanizada, né, professora? Sim, sim. Humanizar, né? E o engraçado, só para terminar, é que hoje, a gente internamente tem essa visão dentro do grupo. Mas você acredita que a gente está com dificuldade de novos alunos para o processo de seleção, porque eles estão achando que o GET produção ele é muito mais acadêmico, assim, preparar artigo, apresentar conteúdo para as oficinas. E agora a gente está com dificuldade de pegar aluno. Eu falei, gente, nós ficamos conhecidos por grupos tão bons na área acadêmica que todo mundo esqueceu da nossa área que não é acadêmica, entendeu? É muito engraçado. Aí a gente está até fazendo um trabalho ao contrário para divulgar mais esse lado que eles chamam de soft skill. Hoje em dia é o charme para as crianças, né? Então, nós estamos tendo que divulgar mais esse lado agora. É bem legal isso. Eu acho, assim, é um problema, mas eu acho que é um problema bom. Dá para a gente trabalhar isso. Então, era isso que eu queria comentar. Obrigado, Roberta. Muito obrigado. Obrigada, Roberta. Eu também anotei aqui uma pergunta sobre o PET, né? Então, eu queria saber que essas atividades elas foram implementadas antes da pandemia. E durante a pandemia, o que foi feito? A gente está trabalhando muito online. Por exemplo, nós começamos, que estava aquele tipo, o que vai acontecer, o que vai acontecer? E aí a primeira conversa que eu tive com eles não vamos parar no sentido de, não é uma obrigação, é o escape, que a gente está todo mundo com aula online. Então, a gente teve uma conversa e falou assim, então tá, vamos. Aí voltou, o que nós vamos fazer? E aí teve aquele brainstorm, todo mundo, Paraná, eu falei assim, gente, que tal pegar as oficinas e rever para ver se ela pode ser adaptada para alguma atividade online? E vamos aproveitar esse período, fazer uma enquete com os outros grupos para ver se eles estão precisando e se eles vão trabalhar. E aí começou. Acho que a gente reveu umas 5 oficinas e conseguiu aplicar durante a pandemia, na troca mesmo, só. E tipo assim, o que vocês acharam?
Dá para a gente melhorar? Deu para entender? Então, eles começaram a ter mais atividades durante a pandemia. Na verdade, o que aconteceu? O lado bom da pandemia é que agora a gente está com material, eles estão com material que podem divulgar fora, que tem esse programa de ir na escola, às vezes você está preso ali em volta de Juiz de Fora. Então, o que aconteceu? De repente, a gente pode divulgar a engenharia de produção fora de Juiz de Fora, pegar instituições do ensino médio, trabalhar. Então, teve esse lado bom. Então, a pandemia, ao mesmo tempo que deu uma sacudida muito ruim na turma, a gente conseguiu achar o nosso caminho para trabalhar e estamos trabalhando até hoje. Aliás, estamos trabalhando muito mais, diga-se de passagem. Mas está indo, a pandemia está... A gente está tentando olhar o que pode trabalhar no lado do ensino, pesquisa e extensão, mas sempre sendo prazeroso, na verdade. É isso. Muito obrigada, professora, pelo seu depoimento. É ótimo ouvir. E agora eu queria ir para o trabalho lá da Camila, né, que é a Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e um projeto de iniciação científica e tecnológica de longo prazo. O caso Total Sky Imagine, se eu falei certo. E aí, eu queria, longo prazo, né, eu queria perguntar quanto tempo tem o projeto e quais são os envolvidos nesse projeto, Camila? A quantidade de pessoas envolvidas no projeto? Certo. O projeto começou em 2017. Tivemos nesse tempo cerca de 12 bolsas. E agora estamos com mais 3 bolsas envolvidas. 4 bolsas envolvidas. E qual foi a outra pergunta? Foi... quantidade de pessoas envolvidas. Pronto. Agora nós temos 4 bolsas e o professor orientador. O orientador saiu mesmo desde o início. Foram cerca de 12 bolsas de 2017 para cá, e tem previsão de bolsas, né? Previsão de trabalho, planos de trabalho até 2023. Que bacana. E então o software, esse aplicativo, ele monitora sol em nuvem, é isso? Ele monitora o céu para ver a previsão das nuvens, para ver onde é que tem nuvem, quanto tempo ela vai passar naquele mesmo ponto do céu, a velocidade, esse tipo de coisa. Que bacana. E é um software free? Como é que é esse software? A gente está desenvolvendo no Android, então a ideia é que ele seja livre. Vocês é que estão desenvolvendo? Isso. Fantástico. Desculpa se não ficou claro, é a gente que está desenvolvendo. A gente está desenvolvendo. Eu trabalho no grupo de pesquisa de energias renováveis, né? Então, eu sou multidisciplinar, né? Eu sou formada em engenharia elétrica. Eu sou minha área é engenharia de produção e ciência da computação, que a minha graduação é ciência. Então, assim, eu estou ali eu sou multidisciplinar do grupo, então algumas coisas eu preciso perguntar, porque eu realmente não sei. Uma coisa que eu também deixei passar é que além de estudantes de engenharia elétrica, teve estudantes de física. Nós também temos o curso de licenciatura em física. Então, teve 1 ou 2 estudantes que foram do curso de licenciatura em física e que também participam. E o nosso professor, ele é engenheiro eletrônico, mas também tem a pós-graduação dele na área de ciência da computação. E aí ele trouxe para essa área da programação dentro do grupo de pesquisa de energias renováveis do campus Pesqueira. Faz sentido. E o software está disponível já para a gente poder baixar? Não. A gente ainda está desenvolvendo. As primeiras etapas estão concluídas. Falta agora algumas partes, como integração com as bases, treinar a inteligência artificial. Isso que está sendo programado até 2023. Então, se tudo der certo, né, se tudo ocorrer como programado, em 2023, por aí, a gente vai conseguir disponibilizar. Tem também uma pergunta aqui do André.
o projeto possui GitHub? Possui, mas está privado. É privado só para o desenvolvimento, por enquanto, né? Felipe, agora vou te Ok. perguntar se você quer fazer alguma pergunta. Eu quero. Camila, parabéns pelo trabalho, fico feliz. Mais feliz ainda por ser aqui em Pernambuco, em Pesqueira, que eu conheço também. Parabéns pelo trabalho. Um projeto muito grande. O trabalho diz que a prospecção, que a expectativa é de 48 planos de trabalhos individuais envolvidos. Então, imagina um projeto em que se passam, né? Em que tem a oportunidade de 48 estudantes trabalharem. Gostei muito da proposta de como vocês envolvem vários alunos de programas diferentes, né? Então, PIBIC, PIBIT, e vi que envolve também estudantes do BIA. Talvez não seja comum nas outras regiões, não sei, vocês podem me falar, mas aqui em Pernambuco a gente tem um programa BIA, que é para aquele aluno que tem a maior nota de ingresso e que é derivado de escola pública. Então, o aluno que tem a maior nota de ingresso no Enem, que veio de escola pública, ele já entra com uma bolsa. Obviamente, se o professor submeter o projeto, né? Então, esse aluno ele tem a oportunidade ali de já começar a pesquisar no primeiro semestre, ter a bolsa de R$ 400 por um ano. Inclusive, aqui eu oriento alunos BIA. E aí eu noto que assim, eles entram com um nível muito baixo, né, de conhecimento específico da área. A Camila falou que, agora na fala dela, né, que dá um treinamento, né, quem já está, os veteranos ensinam ali a quem está entrando, mas eu queria saber se existe alguma dificuldade maior em relação a isso, porque pelo menos aqui os projetos que eu tenho orientado no BIA são projetos assim, tento ser o mais básico possível, sabe? Ou o mais específico possível em uma determinada área do curso, porque a gente não pode cobrar tanto desse aluno no primeiro ano de atuação, né? No primeiro ano do curso que ele passa, com disciplinas de cálculo, física, enfim, álgebra, geometria analítica, e com pouquíssimo conhecimento daquela área específica, né? E aí eu queria saber se há alguma dificuldade a mais em relação ao BIA, como é que acontece esse processo. Bom, do BIA teve apenas um estudante bolsista em 2018. E acredito que ele já tinha uma certa afinidade, já tinha um pouco de conhecimento com a linguagem de programação. É tanto que no artigo, agora a gente até deixou claro que os estudantes que participam são depois do terceiro período, porque já pagou programação orientada a objeto, que é em Java também, então já facilita isso. Eu acredito que o Gilvan, né, que participou do BIA em 2018, ele já tinha uma afinidade, ele já tinha um conhecimento da linguagem de programação. Entendi. Às vezes tem alunos que já fez algum curso fora, né? Hoje tem isso, mas foi minha inquietação com o trabalho, né? De como esse BIA conseguiu se envolver com um projeto tão grande assim. Mas fiquei muito, muito feliz com o projeto. Inclusive, até já mandei o título do trabalho para um amigo que pesquisa sobre energia fotovoltaica e está sofrendo para fazer uns experimentos, porque o sol toda hora está nublado, e o céu toda hora está nublado, e ele não consegue, tem que estar com uma irradiação acima de 1000, eu acho, e quando está nublado não está acima de 1000, e ele está assim, com corda no pescoço para terminar o mestrado, e não consegue fazer o experimento porque o céu toda hora está nublado. E aí eu falei, comentei sobre o seu trabalho, vai sair um trabalho nos anais do Cobenge, e inclusive aqui do Nordeste de Pesqueira, talvez já seja uma pessoa que use isso, né? Então, parabéns pelo trabalho. Um possível utilizador do nosso programa já. É impossível agora, né? É impossível agora, né? Nathan já é um possível utilizador do nosso aplicativo. Sim. Aí ele falou, qual o nome já está disponível? Eu falei, não, calma, ainda está em fase de organização, mas, assim, já tem gente pensando em solução, né? Quem sabe daqui uns 10 anos já conseguem tirar a nuvem lá do meio e deixar o sol com a radiação necessária.
Enfim, vento, parabéns. Né? Muito obrigada. Então, parabéns. Eu só vou fazer novamente uma chamada para os trabalhos que não estão aqui, tá bom? A professora Daniele Soares de Oliveira, trabalho 3477, e o trabalho da Amanda Luísa Santos Silveira, trabalho 3585. Realmente essas pessoas não estão. Não estão. Então, agora nós vamos caminhando, né, para o encerramento da sessão. E aí eu gostaria que vou primeiro colocar o Gabriel Lacerda, que nos ajudou, né, na questão do chat, para o encerramento. Gabriel, para você falar suas últimas palavras aí para a gente. Gabriel? Professor, minha conexão foi muito bem, surpreendentemente bem, aqui no 4G durante toda a reunião, e agora você me direcionando a fala, falhou um pouquinho, mas tudo certo. Queria parabenizar a todos, a gente viu que trabalho de muito alto nível, pude ver todos, ler todos com muito carinho, gostei muito, vários. Eu gostei muito também de algumas expressões que vocês, professores, usaram, que em outras oportunidades eu não senti a mesma proximidade com esses comentários e queria também parabenizar vocês por coordenar essa oportunidade de estar aqui auxiliando, apoiando a coordenação com vocês. Foi muito bacana. Nessas expressões de brilhar os olhos, por exemplo, o professor Felipe falou algumas vezes sobre isso me passa muito, e essa aproximação real dessa análise humana que a gente faz nessa mesa dos trabalhos, eu acho muito importante e me brilhou os olhos ver vocês com os olhos realmente brilhando e fazendo pontuações muito interessantes, e acho que acrescentou muito. Eu tive um crescimento enorme nesse intervalo curtíssimo, com trabalhos incríveis, e com as pontuações e com essa guia de vocês na coordenação. Então, mais uma vez, parabéns a todos e agradecer a todos pela oportunidade. Muito enriquecedor, muito engrandecedor todo esse tempo com vocês. E bons trabalhos futuros, né? Todos os petianos e não petianos, aqui a gente teve muito petiano, né? Eu nunca participei, mas admiro bastante, acho muito bacana. Parabéns, obrigado e sucesso nos futuros trabalhos. Nós aqui agradecemos, Gabriel, por toda a sua ajuda e por toda a sua participação aqui nessa sessão. Vou pedir agora ao professor Felipe, né, que também faça suas palavras finais aí. Reiterar o que o Gabriel já falou, muito obrigado a todos por essa oportunidade, né, de ler os trabalhos e de escutar os comentários também, né, espero que tenham sido proveitosos, que contribuam com os próximos trabalhos de vocês, com a atuação no PET. É bom também essa troca. Muito obrigada, professora Cláudia, também, por conduzir de forma extraordinária a sessão. Acho que foi muito tranquilo, muito bom. Gabriel, também senti esse clima, né, de como foi leve a sessão, como rápido passou as 2 horas, nós discutimos todos os trabalhos. Então, muito obrigado por esse momento. Se, enfim, tiverem alguma dúvida, mas na frente quiserem relembrar os comentários, entre em contato. A professora Cláudia comentou que fez a anotação dos comentários no Word, dos trabalhos. Eu fui um pouco mais analógico, fiz aqui os comentários trabalho por trabalho, tudo na mão. Mas tá aqui guardado comigo, eu sempre guardo, se alguém quiser depois, né, entre em contato, eu posso disponibilizar o comentário, né, ou se ficou alguma dúvida. Enfim, sintam-se à vontade, bom trabalho, quem sabe nós não nos encontramos, né, no próximo COBENG em 2022, pessoalmente ou virtualmente. Quem é da área da engenharia de produção tem o ENEGEP agora, em novembro, então, em outubro, na verdade, então outra oportunidade de se encontrar. Estarei lá. Muito obrigado. Estaremos, então. Estaremos. Eu queria agradecer a todos os participantes, né? Principalmente, né, as pessoas que estiveram comigo, né, que é o Gabriel e o Felipe, nessa coordenação de sessão técnica. Eu queria dizer para todos os alunos, eu percebi que tem muitos alunos envolvidos na escrita do artigo, e isso é fundamental para a carreira
mesmo que você não queira seguir uma carreira depois acadêmica, no mestrado, doutorado, mas isso é fundamental para você, para desenvolver habilidades como comunicação, novas ideias vão surgir quando você participa de um evento como esse. Então, eu queria dizer para vocês, continuem participando, continuem dando as suas contribuições por meio de artigos, aprendendo também, porque é um aprendizado, né? Cada artigo que a gente vai escrevendo, a gente vai subindo uma escadinha no aprendizado. Então, eu queria parabenizar todos os trabalhos, foram todos muito bons, eu aprendi demais com todos vocês. E até a próxima, até o ano que vem, ou no Enegep, né, Felipe? Pois é, daqui a pouco é Enegep. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, então está encerrada a sessão. Até mais, pessoal. Bom dia. Muito obrigado. Tchau, tchau.